Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Felipe Pena e sejam todos muito bem-vindos ao canal Matematicagem, mais uma aula do nosso curso Gabaritando o Enem. Hoje eu preparei para vocês aí uma aulinha sobre função afim, tá? Essa aula é tanto para você que já tem um conhecimento sobre função afim, quanto para você aí que nunca ouviu falar do tema e está querendo estudar do zero. Tudo bem? Então, logo após a vinheta, eu vou te explicar tudo sobre função afim. Então, para tentar te explicar como que funciona a função afim, eu trouxe um exemplo bem prático, bem tranquilo, para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, aqui, o salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Beleza, sempre tenta pegar os dados do exercício. E para aumentar seu salário, ele faz plantões em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho. Então eu quero que vocês resolvam o seguinte para mim, tá? Então, se em um mês de trabalho o segurança fizer 4 plantões, qual será o valor de seu salário? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: qual é o salário fixo desse segurança? Se ele não fizer nenhum plantão no mês, ele vai receber o quê? Ele vai receber R$ 1.500. Beleza. Só que tem uma quantidade variável do salário dele. Por exemplo, se ele fizer um plantão no mês, ele vai somar R$ 120. Mas se ele fizer mais outro plantão no mês, ele vai somando 120 a cada plantão que ele fizer. Então, o que eu quero que você entenda? Ele tem uma parte fixa, tá bom? E ele também tem uma parte variável do salário dele. Isso daqui seria se ele fizesse 2 plantões. No caso, eu perguntei o seguinte: eu perguntei se ele fizer 4 plantões, aí vai ter mais 120 mais 120. Isso tudo é o variável. Então, o que que eu vou fazer para calcular essa funçãozinha aqui do salário dele? Vai ser 120 vezes 4, certo? Que vai dar 0,84 somado com o salário fixo dele, que é de R$ 1.500. Então, o salário dele, nesse mês em que ele fez 4 plantões, foi de R$ 1.980. O que que eu quero te dizer é o seguinte: a função que mostra o salário dele vai ser f de x, onde nós temos um valor fixo de R$ 1.500 mais R$ 120 por plantão, que eu vou chamar de X. Então, se ele fizer um plantão, você substitui o 1 no lugar de X e calcula, vai dar 1.620 e assim sucessivamente, tudo bem? Para 4 plantões, ele vai receber R$ 1.980. Agora que você já entendeu um exemplo sobre função afim, eu vou te falar a definição, tá bom? F de x igual a x mais b. Também pode aparecer y igual a x mais b. Ou, por exemplo, pode ser também g de x, tá? Esse f não é fixo. E também ele pode usar outra letra como variável, não se prenda a isso. Ele pode chamar, por exemplo, f de m igual a AM mais B, tá bom? Essa definição pode variar, pode ser y, pode ser g de x, ele pode usar m como variável, y como variável, b, h, sei lá, qualquer letra como variável, tá? O importante é que, nesse caso, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se a for diferente de zero, a gente vai ter uma função constante. Para cada valor vai ser sempre um valor fixo. Tudo bem? Então, A deve ser diferente de zero. Isso daqui é uma condição de existência para a função afim. Então, exemplos aqui, ó. Nós temos que saber identificar os coeficientes. Então, nesse caso, esse é o coeficiente A, que é igual a 2. Esse é o coeficiente B, que é igual a 1. Isso é uma função, tem A e B. Beleza. Agora aqui, o A é o 3 e o B é o 2. Tranquilo, tem os dois termos, função afim. Agora aqui, se você observar, tem o A, mas não tem o B. Você pode estar se perguntando, Felipe, posso ter uma função só com o A e o B ser igual a zero? Pode, beleza, isso sim. Agora observe essa última aqui. A gente só tem o B. O nosso A, nesse caso, é zero. E condição de existência, o A
deve ser diferente de zero. Então, todos esses acima são função afim, menos esse último, porque tem a igual a zero. Agora, como que nós conseguimos determinar valor de uma função afim? Vamos usar como exemplo essa função 2x mais 1. Eu falei o seguinte, determine o valor de f de x para x igual a 2. Observe isso aqui, vai ficar o seguinte, ó, no lugar de x você vai substituir o número 2. Então aqui, f de 2 vai ser 2 vezes x, o x agora é 2, mais 1. Isso daqui é uma expressão numérica. Resolve primeiro a multiplicação e depois soma. 4 mais 1 é igual a 5. O que isso quer dizer? Para o valor de x igual a 2, a gente obtém no plano cartesiano x e y igual a 5. Então, para representar esse plano, vamos chamar de ponto A, por exemplo, vai ser 2 e 5, onde esse é o x e esse é o y, tranquilo? Agora, se eu te pedir para x igual a zero, não tem segredo, você vai substituir no lugar de x o zero. Então, vai ser f de zero é igual a 2 vezes zero mais 1. De novo, expressão numérica, 2 vezes zero, zero, mais 1, 1. Para o ordenado que a gente vai chamar de b, por exemplo, que vai ser 0 e 1, onde o zero é x e o y é 1. Beleza, agora como que você faz para determinar a lei de uma função? Por exemplo, no slide anterior eu já forneci a função 2x mais 1. Mas, se eu não tivesse essa função, como que eu determino ela? Primeiro passo eu deixei aqui de vermelho, você tem que encontrar o valor de A e o valor de B. Tranquilo? E para isso é necessário o quê? É necessário dois pares ordenados. Então, esse daqui é o par ordenado 1, que quer dizer que o valor de x igual a menos 1 leva a y igual a 3, e o par ordenado 2, que o valor de x igual a 1 leva a y igual a 1, tá bom? Pode ficar tranquilo que isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for estudar como fazer os gráficos de uma função afim. Então, isso daqui vai cair num sisteminha, onde primeiro eu vou substituir x igual a menos 1 e f de x vai ser 3, e depois x igual a 1, f de x vai ser 1. Então, bora substituir o primeiro. Nós temos que a vezes menos 1 mais b é igual a 3. E o segundo o quê? A vezes 1 mais b é igual a 1. Fazendo as operações aqui, organizando melhor, menos a mais b é igual a 3. A mais b é igual a 1. Agora, você aí que está assistindo, você pode escolher como resolver esse sistema. Essa daqui é a nossa primeira equação, essa é a nossa segunda equação. Nesse caso, eu vou resolver somando a primeira com a segunda, tá bom? Mas se você quiser em casa resolver por substituição, pode ficar tranquilo para resolver dessa maneira. Eu vou fazer com a soma porque eu acredito que nesse caso é mais fácil de resolver. Se você quiser um vídeo explicando isso, tá? Como resolver sistemas, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar e vou fazer para ajudar vocês. Tudo bem? Então vai ficar aqui, ó, menos A mais B mais A mais B, que é igual a 3 mais 1. Tranquilo. Você tem menos A e soma com A, 0A. B mais B, 2B, igual a 4. B é igual a 4 dividido por 2. B é igual a 2. Beleza, já descobrimos o B. Agora eu vou substituir na segunda equação, B igual a 2 e vou achar A. Então, A mais 2 igual a 1. A é igual a 1 menos 2. A é igual a menos 1. Beleza, primeiro passo concluído. Nós achamos o valor de A e o valor de B. Agora é só substituir e a gente já encontrou a função. Então, aqui, f de x vai ser menos 1 vezes x mais 2, que é menos x mais 2. Beleza, meus queridos? E se eu pedisse para vocês o seguinte, determina para mim o valor de f de 5, por exemplo. Só você substituir no lugar de x, como a gente aprendeu anteriormente, 5,
vai ficar menos 5 mais 2, que dá menos 3. Tranquilo? Agora a gente chegou numa parte muito importante que é a raiz de uma função afim. Observe o seguinte, a raiz de uma função afim vai ser um valor de x que vai zerar a função. Por isso que no lugar de f de x, eu coloquei zero, porque vai ser o ponto em que a função vai zerar. Por exemplo, determine a raiz da função f de x igual a 4x mais 16. Primeiro passo é igualar isso a zero, tá? Quando você iguala isso a zero, ó, 4x mais 16 igual a zero, isso daqui já não recebe mais o nome de função afim, tá? Isso daqui recebe o nome de equação do primeiro grau. Para resolver ela, basta você fazer 4x é igual a menos 16, x é igual a menos 16 dividido por 4, que é igual a menos 4. O que isso quer dizer? Se eu pegar esse menos 4 e substituir na função, ela vai zerar. Vamos fazer o teste? Ó, f de menos 4 é igual a 4 vezes menos 4 mais 16. Vai ficar 4 vezes menos 4, mais com menos, menos 16, mais 16, que dá zero. Uma dica bem rápida aqui, tá? Quando você tiver multiplicação de mais com mais e menos com menos, sinais iguais, pense o seguinte, iguais, grifo final, o resultado vai ser mais. Agora, se for sinais diferentes, menos com mais e mais com menos. Eu vou falar de forma errada para que você consiga prender na sua cabeça e aprender. Então, sinais diferenos, tá? Estou falando errado de propósito. Diferenos, grifa aqui, vai ser menos, tá bom? Então, nesse caso, multiplicação de mais com menos, sinais diferenos, resultado menos. Menos 16 mais 16, resultado igual a zero. Agora, finalmente, como que a gente pode estudar o gráfico de uma função afim? Primeiro, para que você seja uma pessoa craque em função afim, você tem que entender a importância dos coeficientes A e B. Nesse caso, o coeficiente é 2, o A é igual a 2 e o B é igual a 1, tá bom? Quando o A é maior que zero, é uma função crescente. Então, o gráfico, por exemplo, seria assim, tá bom? A partir dos valores de x que vão aumentando, y também aumenta. Então, uma função crescente. Agora, para a menor que zero, é uma função decrescente. Da forma que x aumenta, y diminui. Então, seria assim. Tudo bem? E a importância do b? O que quer dizer? O b vai ser onde a função cruza o eixo das ordenadas. Mas você pode falar o seguinte, Felipe, o que é eixo das ordenadas? Ó, x, abscissas, tá? Seria abscissas, e y, ordenadas. Então, é esse ponto aqui onde cruza as ordenadas. Nesse caso, b igual a 1. Então, aqui seria 1, tá bom? Mas, como A é maior que zero, a gente vai usar esse gráfico da esquerda, que é crescente. Então, aqui é 1. Tranquilo, agora que você entendeu isso, o próximo passo é encontrar dois pares ordenados. Então, para ficar de forma bem didática, eu vou apagar aqui para vocês e começar a estudar o gráfico dessa função que eu deixei como exemplo para a gente fazer. Então, pela definição, nós já sabemos que ela é crescente e corta o eixo das abscissas em 1, tá bom? Vou desenhar aqui. Aqui vai ser x, aqui vai ser y. Só que eu preciso de pelo menos dois pares ordenados. Então, eu faço sempre a tabelinha xy. Então, aqui x, aqui é y. Eu gosto sempre de adotar 0 para x, 0 para y. Substituo na função, pego os valores e coloco aqui e depois coloco no gráfico. Então, substituindo x igual a 0, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. Então, vai ser 1. Então, vai ser o par ordenado x igual a 0 aqui e 1, tá? Estou fazendo sem escala, vai ser mais ou menos aqui. Igual eu falei, vai cortar as ordenadas no b, que é o b igual a 1. Se fosse, por exemplo, 2x mais 4, o b é 4. Então, ia cruzar
por exemplo, aqui no b igual a 4, tá? Mas, como não é esse exemplo, eu vou apagar aqui e a gente vai continuar resolvendo essa função. Agora, para y igual a 0, nós temos 2x mais 1 igual a 0, 2x é igual a menos 1, x igual a menos meio. Então, vai cruzar o eixo x em x igual a menos meio. Então, aqui, menos meio. E aí, você só liga os dois pontos que você encontrou. Lógico, não ficou tão reto que eu estou fazendo sem régua, tá? Mas esse daqui é o gráfico da nossa função 2x mais 1, beleza? Agora, para a gente determinar o gráfico de uma função menos x mais 4. Observa, ó, a é igual a menos 1 e b é igual a 4. Como o a é negativo, é uma função decrescente. Então, vou fazer aqui x e y, fazer a tabelinha, 0 e 0, substituindo em x. F de 0 é igual a menos 0 mais 4, que é igual a 4. Então, vai cortar logo no b, que é aqui, ó, 4, tá bom? E aqui, y é igual a 0, vai ser menos x mais 4 é igual a 0, x igual a 4. Então, vai cortar, essa daqui é uma raiz da função, vai cortar aqui para x igual a 4. Então, agora que você já conhece os pontos, só ligar e aí você consegue o gráfico da função menos x mais 4. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? Pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, e na próxima aula a gente vai resolver só questões sobre função afim que caíram na prova do Enem. Beleza, meus queridos? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto.